Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2, somente nesse primeiro momento. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos pais de vocês. E lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los, pô-los à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Essas palavras foram do Moisés. Quem já ouviu falar de Moisés? Essa palavra foi mais ou menos para jovens com idade aproximada de vocês. Sabe quem são esses aqui? São aqueles que nasceram no deserto, foram forjados no deserto e estavam prestes a entrar na terra prometida. Onde é que estão aqueles que saíram do Egito? Morreram no deserto. Uma nova geração surgiu. A idade dessa nova geração era aproximadamente a mesma idade de vocês. Moisés então relembra a todos aqueles jovens o que Deus queria deles antes de eles entrarem na terra prometida. Então, poucos momentos antes de entrar na terra prometida, Moisés traz essa palavra para eles. Capelão, o que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo. Vocês daqui a poucos dias entrarão numa nova fase. Deixarão de ser ali recrutas no sentido de estar o tempo todo em formação, e agora estarão no batalhão, terão um pouco mais ali de autonomia, estarão numa nova fase agora. Só que para vocês experimentarem da melhor maneira possível essa nova fase, as mesmas recomendações que Moisés deu para aquela geração de jovens há 3.400 anos atrás, são as mesmas recomendações que Deus também dá para vocês, jovens recrutas, nessa noite. O primeiro versículo que a gente leu, Moisés disse assim para eles: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos. E eis aqui a primeira coisa que vocês têm que fazer para ter esses dias de vitórias e usufruir desses dias de vitória que vocês vão passar daqui a poucos dias da melhor maneira. Comecem essa nova fase de vocês, jovens soldados, guardando os mandamentos de Deus e sendo obedientes a tudo e a todos que Deus colocar sobre a vida de vocês. Essa fase que vocês estão agora, vocês já sabem, como eu falei, eu já passei por isso. Foi a minha fase de soldado, eu tive o privilégio de ser soldado da Marinha, sargento do Exército e agora aqui oficial da Aeronáutica. E posso dizer para vocês, um dos melhores anos da minha vida foi minha época de soldado. Digo isso sem hipocrisia nenhuma. Como eu gostei daquele ano, como eu aprendi naquele ano de soldado. E uma das coisas que eu mais aprendi naquele ano, sabe o que foi? Obedecer. A gente aprende a obedecer em casa, aprende, claro, né? Mas quando a gente chega no quartel, a gente tem que obedecer toda hora, né? E sempre tem gente mais antiga do que a gente. E a gente na fase de recruta, todo mundo é mais antigo que a gente. Até o poste é mais antigo que a gente. E todo mundo está o tempo todo mandando a gente fazer alguma coisa, né? Mas acreditem, soldados, isso é muito bom para forjar vocês, para tornar vocês mais obedientes. E quanto mais obedientes vocês forem, melhores vocês serão. E daqui a algum tempo, quando vocês estiverem mais antigos, daqui a algum tempo, se for vontade de Deus e vocês quiserem passar em algum concurso para sargento, algum outro concurso oficial, só pode comandar quem sabe obedecer. Só pode liderar quem sabe servir. Não tem como ser comandante se não souber servir, se não tiver aprendido primeiro a obedecer. Moisés fala para aquela geração de jovens: guardem todos os mandamentos que Deus deu a vocês. E hoje, 3.400 anos depois, pela autoridade de Deus, eu digo para vocês: guardem todos os mandamentos que Deus tem para a sua vida e todas as ordens que vocês receberem na vida militar de vocês. Sejam conhecidos como aqueles que estão sempre prontos. Sejam conhecidos como aqueles que, quando pedirem voluntários, vocês sempre serão os primeiros. Voluntários? Excelente. Continuem assim até o último dia que vocês forem servir. Porque alguns soldados vai passando tempo, né? Voluntário, né? Aí já esconde a mão, né? Não, não pode. Até o último ano de serviço de vocês, sejam voluntários para tudo, obedeçam a tudo. E principalmente, obedeçam os mandamentos de Deus. A palavra do Senhor diz que importa mais obedecer a Deus do que a homens. Então tenham o coração de vocês focado em obedecer a Deus em todas as circunstâncias. E vocês, como essa geração,
serão muito felizes. Aqui no versículo 2, Moisés continuou dizendo o seguinte para eles: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus os guiou no deserto. Jamais, jovens soldados, esqueçam dos dias de deserto. Estivemos juntos lá no acampamento. Todo mundo sobreviveu ao acampamento? Aquela corridinha lá, light? Sim, Senhor, né? Um monte ficou para trás lá, né? Capengando, né? Mas tudo bem, pula essa parte, né? Ninguém filmou, então não tem como provar, né? Esses dias que a gente passa de deserto, esses dias que a gente passa de provação, eles não podem ser esquecidos. Moisés estava ensinando para aquela juventude: jamais se esqueçam dos dias de deserto. Porque quando você lembra dos dias de provação que você passa, você também lembra que foi Deus que te ajudou. E aquelas pessoas, como disse o coronel Marçal aqui, não tínhamos combinado. Viu que ele falou aqui no início? Jamais esquecer desse momento, jamais esquecer das amizades que foram feitas no tempo de deserto. Porque o tempo de deserto é para nos fazer crescer, é para nos forjar e nos fazer mais fortes. Eu costumo dizer que todo militar tem que passar pelos acampamentos, e por mim, se dependesse de mim, passaria pelo menos 2 ou 3 vezes mais. Não é embuste não, é sério. Porque quanto mais períodos como aquele a gente passa, mais a gente se conecta ao nosso irmão, mais a gente depende de Deus, mais rústico a gente fica, menos mamãezado a gente fica, mais dependente de Deus ali a gente fica. Só coisa boa traz o acampamento para a gente, de verdade. Jamais se esqueçam desse período de formação que vocês passaram e continuarão passando. Jamais se esqueçam dos dias difíceis. Logo mais, quando vocês estiverem até com uma condição financeira melhor, não precisa ser adivinho, coisas que soldado faz quando começa a ganhar dinheiro. Já começa a querer comprar moto, né? A querer, né? Não é assim não, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu me formei em sargento, comprar moto, né? Mas conversa primeiro com a mãe, com o pai, com aqueles que foram casados com o cônjuge, não sai comprando não. E a gente começa a querer comprar as coisas, aí já compra ali um melhorado para dentro de casa, talvez nunca. Eu, quando fui sargento, eu fiz isso. Me formei sargento com 19 anos. E como eu vim de uma família muito pobre, não vou contar a história aqui, senão o pessoal chora. Quando eu ganhei o dinheirinho de sargento, comprei ali uma casa, comprei uns 20 todinhos, botei na geladeira, né? Não tinha todinho, então comprei montão, comprei minha motinho, comprei lá o videogame, né? Até o dia que o ladrão entrou dentro de casa e levou tudo embora. Tudo. E aí, naquele momento, Deus me ensinou que o meu coração não tinha que estar nas coisas, tinha que estar nele. Ele tinha que ser a minha alegria, Ele tinha que ser tudo que eu precisava para me contentar. Comprei algumas coisas de novo, o ladrão entrou de novo, roubou a segunda vez. E quando o ladrão roubou a segunda vez, já foi diferente. Em vez de eu chorar, ficar brabo, eu falei: Senhor, a Ti seja toda a honra e glória, o meu coração está a Ti. Então eu precisei ter a casa furtada 2 vezes para aprender que o meu coração não podia estar em bens, e sim no Senhor. Ou seja, lembre-se do deserto. Lembre-se dos dias difíceis, lembre-se da formação e jamais se esqueçam que Deus foi quem sustentou vocês em todos esses dias difíceis. Aqui no versículo 10, gosto muito desse versículo também. Vocês jovens comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele vos deu. Além de lembrar-se do deserto, agora Moisés diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra boa, lá na terra que mana leite e mel, louvem a Deus. Não esqueçam de agradecer e louvar a Deus e serem gratos. Sabe por quê, pessoal? Vê se com você não é assim. A maior parte do tempo que nós gastamos com orações é agradecendo ou pedindo? Agradecendo. Duvido. A maior parte do tempo que nós gastamos com oração, sendo bem sincero, é pedindo. Só que eu tenho para mim que nós precisamos talvez conseguir fazer o que vocês falaram, inverter e passar a maior parte do tempo nas nossas orações agradecendo e louvando a Deus. Você está aqui hoje e ter acordado de manhã com fôlego de vida, só isso, como se fosse pouco e não é, já é um motivo imenso de gratidão a Deus. Como capelão eu visito os hospitais, meus irmãos aqui como capelães visitam os hospitais, e tem pessoas lá que dariam toda a riqueza do mundo só para respirar sem aparelhos. E hoje o Senhor nos deixou nessa manhã acordar respirando com vida. Só isso, que não é só, já é um motivo de gratidão imenso.
quando vocês estiverem passando pelas bênçãos que Deus trouxer sobre a vida de vocês, louvem a Deus. E quando alguém perguntar para vocês, cara, como é que você conseguiu entrar na aeronáutica, se formar? Em vez de bater no peito e dizer, eu sou o cara, diz assim, ó, foi Deus. Foi Deus. Foi Ele quem deixou eu entrar. Foi Ele que lá no dia de formação não deixou eu quebrar o pé, torcer o pé, machucar, desistir. Foi Ele quem me sustentou. E eu falei isso para vocês lá durante nossos cultos lá. Eu tentei ser o que vocês são e não consegui. Eu tentei ser recruta da aeronáutica e não consegui. Pastor Marcelo conseguiu ser soldado da aeronáutica na época. Eu não consegui. Lá no Rio de Janeiro, coisa tudo muito grande. Peguei lá, cheguei ia entregar as senhas segunda-feira de manhã. Eu cheguei domingo, 5 da tarde. Eu e meu pai já tinha uma fila gigantesca para ser recruta da aeronáutica. Meu pai disse, não podemos voltar para casa. Achamos um papelão no chão. E meu pai deitou lá comigo no papelão e disse, meu filho, vamos dormir aqui na fila. E eu e meu pai, 20 e poucos anos atrás, deitamos no chão, olhando para as estrelas. E lá dormíamos na fila. Só que quando foi 5 horas da manhã, abriram os portões e entregaram a senha e não chegou na minha vez. Eu não consegui ser recruta da aeronáutica. Por que eu estou falando isso? Porque o que vocês têm é muito grande. Essa farda que vocês estão vestindo é um presente gigantesco de Deus na vida de vocês. Não pensem que isso é comum, porque não é. Porque milhares, ouso dizer milhões de outros jovens pelo Brasil gostariam de ser recrutas da aeronáutica. É verdade ou não é? E se vocês são, é porque Deus abençoou vocês. Então louvem a Deus por essa vitória. Não, jamais esqueçam disso. E caminhando para o fim, os últimos versículos que eu quero ler, versículo 14, a Bíblia diz assim: não se eleve o seu coração e se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E o versículo 17, portanto, não pensem, a minha força e o meu poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Não deixem jamais o coração de vocês se elevar e achar que foi a força do braço de vocês que os trouxe até aqui nessa noite. Jamais se esqueçam, o fôlego de vida foi Deus que deu para vocês. Essa família que você tem, que enquanto você está no quartel, ela está lá na sua casa, sustentando a sua vida, foi Deus quem te deu. Os instrutores que você tem lá, foi Deus que te deu. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. E eu quero terminar a minha palavra, até fechei a Bíblia, para dizer que é verdade, né? Lá na capela eu fico falando esse negócio para terminar umas 20 vezes, mas agora é sério. Quero terminar dizendo o seguinte: daqui para frente, vocês não estarão mais juntos o tempo todo como um só agrupamento. Daqui para frente, vocês estarão em grupos menores nas sessões. E é aí que a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Quando você está com um bandão, todo mundo junto, como a gente usa essa expressão no exército, você encarnera, ou seja, tu vai atrás de todo mundo, está sempre com todo mundo. Daqui a poucas semanas, vocês estarão muitas vezes sozinhos, em duplas, em trio, em quarteto. E nesse momento, às vezes, vão chegar propostas erradas para vocês. Pastor, mas tem isso no quartel? Aonde tem ser humano, sempre vão ter propostas erradas. E aí quando essas propostas erradas chegarem, vocês digam: eu sou um jovem de Deus, eu quero escolher fazer o que é certo. Quando as propostas erradas chegarem, jovens soldados, rejeitem. Quando alguém disser para vocês: não, mas todo mundo faz assim aqui, digam que toda avó e toda mãe diz. Qual é a palavra de toda mãe e toda avó? Você não é todo mundo. Toda avó que se preze já falou isso para o seu neto, toda mãe, todo pai também. E quando alguém disser: não, mas aqui ninguém faz assim, aí você diz: então eu vou ser o primeiro a fazer. Não estou dizendo isso porque eu sei de alguma coisa, não estou dizendo de um modo geral. Tenham sempre isso na mente: eu vou fazer o certo, custe o que custar, até que isso traga prejuízo para mim, porque Deus vai honrar a sua vida. E se assim, jovem soldado, você viver, tudo irá bem na sua vida. Amém?